Bom dia, que a paz de Jesus inunde o seu coração no nome dele, amém? Que bom estar aqui, eu sinto uma atmosfera diferente hoje. Quem sente aqui? Eu sou só eu, só para confirmar. Sinto uma atmosfera diferente hoje no culto, não é? E eu sei que quando isso acontece, Deus tem algo novo para nós, né? Então, se prepare, porque eu sinto no meu espírito que Deus vai hoje impactar a sua vida. Vou dar mais uma chance, vocês estão meio atordoados ainda, né? Se prepare, porque eu sinto que Deus hoje vai impactar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu quero trazer aqui algumas reflexões com vocês. Fala assim comigo, ambientes intencionais. Fala assim, não acidentais. Eu quero te mostrar hoje na Bíblia, né? Porque Jesus é o meu modelo. Ele é o seu modelo? Jesus é o nosso modelo, nós temos que olhar para ele e aprender. E ele deixou várias pistas comportamentais de como alguém cheio do Espírito de Deus deve se mover na terra. É isso que eu vejo na Bíblia. Alguém sendo de carne e osso, ao mesmo tempo o Deus Todo-Poderoso, mostrando o que alguém é capaz de fazer na terra se for cheio do Espírito de Deus. Então eu tenho nele pistas, tenho nele dicas, eu tenho nele balizas comportamentais para poder repetir os seus passos. E discípulo é isso. Discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Não sei se você já reparou naquela visão que Moisés tem. Eu estou fugindo do assunto aqui que eu vou entrar. Naquela visão que Moisés tem quando Moisés está falando com Deus e fala: Deus, eu quero ver sua face. Deus responde: nenhum homem pode ver a minha face. Aí ele fala: sobe numa penha, né? Sobe numa rocha, que é símbolo de Cristo, e olha para baixo. A rocha se abre e ele vê alguém pelas costas, que hoje nós sabemos que esse alguém era Jesus. A forma como Deus se manifesta para ser entendido na terra é na pessoa de Jesus. Posso ouvir um amém? E Moisés, vários mil anos antes dele nascer, teve essa experiência, mas ele viu como Jesus pelas costas. Entenda isso. Discípulo tem que ver líder pelas costas. Tem que seguir, o líder tem que estar caminhando, tem que ir atrás. Quem pode dar um aleluia aí? E Jesus é isso, olha, segue a minha trajetória, eu estou dando pistas, eu deixei uma trilha para você seguir. Discípulo é aquele que segue a trilha e os passos do seu mestre. Então, e Cristo me mostra o quê? Que ele escolhia intencionalmente ambientes e locais para estar. Eu vou te mostrar hoje biblicamente isso, tá? Antes de entrar aqui, né? Eu quero te encorajar mais uma vez a falar para nós, para a equipe, qual o seu testemunho, o que Deus tem feito com a sua vida. Nós queremos testemunhar, queremos fortalecer a igreja com a sua história. E quando a gente estava aqui passando, eu estava lembrando de mais um testemunho que eu vivi, né? Hoje meu filho faz 23 anos de idade, hoje é dia 29, ele nasceu há 23 anos atrás, nosso primeiro filho, nossa primeira experiência de ter, né, um bebê, de gerar, né? Então, quem foi pai, mãe, sabe que é muita insegurança no nosso coração, e nós estávamos aqui sozinhos, não tínhamos parentes, não tínhamos pessoas com quem contar. Tínhamos alguns amigos na igreja, a igreja estava começando, o Gabriel, ele tem mais ou menos a idade da igreja, porque foi 1 ano de gestação, depois, então, ou seja, são 24 anos de relacionamento com a igreja, e a Viviane estava grávida quando estava começando a igreja. E eu lembro que foi muito bacana, porque não tinha WhatsApp, a gente tinha quando muito o Orkut, né? O Orkut, aí tinha aqueles cartão telefônico, para falar com o Brasil, não é? E o Messenger no computador, no telefone você esquece, era no computador, de vez em quando você ia para o Messenger. Então, já era complicada a comunicação, né? E ela entrou muito cedinho em trabalho de parto, só que o Gabriel não nascia, cara. Não nascia, foi passando 10 horas, passou 15 horas, passou quase 24 horas, eu sou meio ruim com os números, daqui a pouco ela está corrigindo, ela está me olhando assim já. Quanto é que foi, amor? Me fala. Você quer falar? Hã? Não vou fazer conta agora. Não, foi mais. Então, quase 12 horas de parto. Ela com dor lá, tinha tomado 2 epidurais. E
qual que era o problema? Ele estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço. E eu falei, se eu ligar para o Brasil, vai ficar todo mundo em pânico. Eu não posso nem pedir para ninguém oração. E o que eu vou fazer? Eu vou crer e vou mudar o ambiente. Eu vou mexer. Eu não sou médico, eu não posso fazer o parto, eu não posso dar para ela um remédio. Eu posso o quê? Eu posso orar. Eu posso movimentar o mundo espiritual. Aí está lá o doido lá, 20 e poucos anos de idade, crente, orando em língua no hospital, e profetizando, e pedindo a Deus, e ansioso, porque eu não podia nem estar com ela o tempo todo na sala do parto. E tempo vai, tempo vem, a gente vai, chega a hora, depois de muito sofrimento, chega a hora do parto, me chamam para a sala de parto, eu entro, né, quase desmaio, vi umas coisas lá que eu não queria ver, horrível, que cena horrível. E estou lá, aí aquela luta não nasce, e a enfermeira quase que ofendendo a Viviane para mexer com a raiva dela, para ela fazer força para nascer. E quando eu vejo, o Gabriel vai e nasce praticamente morto, todo preto, com um cordão no pescoço. Aí eu falei, gente, isso não é normal não, tem uma coisa fora do normal acontecendo aqui. E eu orando. Aí a mulher, com muita paciência, desenrola o cordão assim no pescoço, coloca ele na barriga dela e fala assim, mãe, respira, e fica massageando as costas dele. Aí a cor vai voltando. Aí eu vejo que está ficando normal, a cor volta, né, fica mais rosadinho. Eu falo, pai, vem cá, pode cortar o cordão. Me deu a tesoura, né? E eu já acordei orando, selando a vida dele assim. Aí Deus deu um livramento. Eu já sabia que era um milagre. Mas para confirmar, Deus é muito bom. Ele quer confirmar que ele estava lá. Aí quando eu vou dar notícia para os meus familiares, alguém vem o seguinte, olha, ninguém sabia no Brasil que estávamos em trabalho de parto, tá? Alguém na igreja, lá da mãe da Vivi, do pai dela, lá em Santa Teresinha de Goiás, fala assim, uma profeta é tomada em profecia e diz, a sua filha está sendo nesse momento visitada no hospital, lá em Portugal. Ninguém sabia que estávamos sequer em hospital. Eu falei, uau, como é que é possível isso? E tá, eu falei, não tive certeza de que realmente Deus deu um livramento no parto do Gabriel. Para não ficar por aí, a Viviane, né, não conseguia dar para ele de mamar, e tinha que ter aquele bico de silicone, quem é a mãe sabe, né, aqueles bicos de silicone para auxiliar na amamentação. E eu fui para comprar, não deu tempo de voltar, ela passou a noite sem, falei, de manhã eu levo lá, né, só que o Gabriel não conseguia mamar nela. E ela teve uma pessoa que foi lá, um enfermeiro, e tratou ela bem, e orientou, ajudou, ele conseguia se alimentar através dela, sem esse bico de silicone. E aí depois, de manhã, antes de eu chegar lá, ela pergunta para a enfermeira, olha, eu quero agradecer aquele rapaz que esteve aqui várias horas, atencioso comigo, o meu filho conseguiu mamar né, quase toda a noite, porque ele ajudou. Ele fica, que rapaz? Não, um rapaz, assim, deu as características. Não tinha ninguém de plantão, muito menos um homem à noite estava aqui nesse plantão. Não estava, mas ele era assim, assado. E eu não tinha chegado ainda. Em paralelo, eu estava, quem era acompanhante tinha direito às refeições aqui no Chico Xavier. E eu peguei e fui tomar o pequeno almoço lá de manhã. E eu sentei com um enfermeiro, exatamente com as mesmas características que ela falou, e tomei o pequeno almoço com ele. Poucas palavras, semblante tranquilo, um sorriso sempre na cara. Eu senti algo no meu peito, que eu falei, mas coisa estranha, estou sentindo algo estranho, mas é um enfermeiro. Não tinha muito assunto, mas estava lá, me acompanhou toda a refeição. Aí eu cheguei lá, ela me contou a história, de que ninguém sabia dele, e eu falei, essa pessoa, tomei agora o pequeno almoço com ela lá embaixo, no hospital. Aí entendemos que era um anjo do Senhor, que Deus colocou lá para nos dar provisão naquela noite. Você pode exaltar a Deus por isso? Entendemos isso, pelo que eu senti e pelas conexões da história. Então Deus nunca te abandona. Se você souber definir um ambiente espiritual, intencionalmente as coisas vão acontecer.
O problema é que nós vivemos em ambientes acidentais. Nós deixamos as pessoas nos colocarem em ambientes. Nós vamos nos deixando levar pelas consequências e não nos posicionamos para mudar a nossa história. Então eu louvo a Deus, porque isso é apenas mais um testemunho que Deus nos deu para poder glorificar o nome dEle, né? Então escolha ambientes que revelam o seu propósito. Quero ouvir um amém. Primeiro ponto, há um problema com essa frase, porque muitas pessoas não sabem claramente qual é o seu propósito em Deus. Então você está um pouquinho atrasado em termos de intimidade, relação e identidade espiritual. Para que a sua vida flua, é preciso ter uma consciência plena de identidade espiritual, de quem você é em Deus, qual o seu papel em Deus, qual o seu propósito em Deus no reino, não digo só na igreja, mas no reino de Deus na terra. É importante você mergulhar, se separar. Santidade é separação. Eu tive agora, falando para homens, no Ministério Diante do Trono, em Londres, que fui convidado, uma igreja gostosa, pequenininha, maravilhosa, muitas pessoas abençoadas. E eu falei sobre masculinidade e falei um pouquinho sobre pecado e sobre santidade. E só para dar aqui uma frase, um dia eu prego aqui sobre isso, que eu acho que é importante pregar sobre isso. E eu falei, pecado e santidade não são escolhas, é um sistema de governo. Por quê? Se você for ver a definição de pecado na Bíblia, o que fala a Bíblia? Que nós somos o quê? Que quando não estamos em Cristo Jesus, nós somos escravos do pecado. Então você não tem escolha, você tem que pecar. Há um governo das trevas que te obriga a pecar. É governo. Pecado não é escolha, é governo. Você está sendo governado por uma força maligna. Santidade é a mesma coisa. É quando eu estou debaixo do ambiente do governo de Deus. É por consequência eu sou santo. Não porque eu sou perfeito, porque eu sou separado. Aí sim, quem é santo, o pecado é um acidente. O pecado é uma escolha, porque ele já não me governa. Eu até posso sair do ambiente, mas eu sei para onde voltar. Quem não anda com Deus, o pecado não é escolha. Se você acha que você controla, você está enganado. Você é escravo. O governo que te faz pecar é o teu Senhor. Fala assim, misericórdia. Então, identifique isso. E busque a libertação em Jesus. A libertação. E como é que eu me liberto disso? No governo. Eu tenho que deixar o governo que me obriga a pecar, para ir para o governo que me faz santo, que me santifica. Na minha relação com o Senhor, eu sou santificado. Quando eu me relaciono com a palavra, não tem como você ouvir uma pregação e não sair mais santo, é impossível. Eu até posso depois ficar tudo errado de novo, mas toda vez que eu ouço uma pregação, que eu ouço um louvor, que eu leio a Bíblia, não tem como não ficar mais santo no final do que eu era no princípio. Sim ou não? Você sente claramente o seu coração ficando mais leve, o seu espírito se libertando, você se arrepia, a mente limpa, o seu estado do espírito vai mudando, porque você vai ficando o quê? Santo, porque onde você se relaciona, te influencia o seu comportamento. E o ambiente é igual. Ambiente tem que revelar o seu propósito. Provérbios 13, versículo 20. Abra aí. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Vou repetir. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Então você tem que escolher um ambiente com que você deve andar. Ah, pastor, então os tolos estão perdidos. Não, se você tem autoridade para influenciar tolos, Deus vai te colocar lá. É um ambiente que Deus que vai te revelar. Mas cada um sabe a luz, a autoridade que Deus entregou para cada um deles. Então não se exponha a ambientes que te põem em risco. Quero ouvir um amém. É muito comum a pessoa se converte, sai das drogas, sai da prostituição e fala, não, eu vou lá evangelizar os meus amigos. Muitos vão lá e ficam lá, porque ele saiu de lá, mas não tem autoridade para ir lá no ambiente que ele estava, porque lá é o ambiente da fraqueza dele. Ele não tem aquela autoridade. Mas tem pessoas que têm chamado para ir lá tratar com os toxicodependentes. Amém? Então, não se exponha a ambientes que te coloquem em risco.
Em nome de Jesus. Não faça isso. Se exponha em ambientes que Deus te colocou força, que Ele blindou você espiritualmente. Aí vai tranquilo. Pode ser lá no Iraque, pode ser lá na Ucrânia, sendo bombardeado. É um ambiente que Deus te colocou? Você está blindado. Deus vai dar a saída, Deus vai dar a solução. Mas se você for aqui, na esquina, na amadora, em um lugar que Deus não te mandou, você está exposto, é um lugar de risco. Entenderam? Então, tenha a consciência de escolher ambientes intencionais. Salmos 1, fala sobre um tipo de pessoa, um tipo de homem, que escolheu bem um ambiente. E fala as consequências que esse ambiente trouxe para esse homem. Fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O quê? Ambiente. Que fala da abstenção de um ambiente e da aproximação de outro. É uma tipificação de pessoa de sucesso, biblicamente falando. Ele se abstém de um ambiente e se aproxima de outro. Ele se abstém de qual? Do ambiente do conselho dos ímpios. Não se detém no caminho, não se detém. Ele até encontra o caminho dos pecadores, mas ele não se detém lá. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele se abstém. Fala assim, abstenção. Abstenção, eu tenho que me abster. Eu tenho que saber me afastar dos ambientes que não me proporcionam, que não me acrescentam nada em Deus. Porém, ele fala, aproximação, que é, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Consequência, resultado de quem é assim, será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, porque você é assim. Eu declaro que você é essa pessoa que escolhe os ambientes de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Você é assim. Nós não podemos ser pessoas com ânimo dobre, né? Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, fala o seguinte, fala sobre fé, né? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele é acidental. O que não tem fé, ele é acidental. Se o vento bate, ele move. Se não bate, ele não move. Ele não tem uma direção contínua e clara dentro dele. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, homem de dois ânimos. Ele não é constante, hoje está bem e amanhã está mal. Hoje está bem e amanhã está mal. Hoje quer, amanhã não quer. Inconstante em todos os seus caminhos. Então a Bíblia está cheio de exemplo que nos alerta o perigo de nós não sabermos escolher ambientes, ou ter um ânimo inconstante. Não, esse aqui é o ambiente que eu quero, mas esse ambiente às vezes que Deus tem para mim, pode ficar sem graça, pode ficar difícil. Já teve uma situação que estava num caminho que Deus quer, mas o caminho ficou difícil? Põe a mão no alto. Todo mundo. Eu sei que estou no lugar certo, eu sei que estou no caminho que Deus quer, mas ficou difícil. A chapa esquentou. Né, pastor? A chapa esquentou. E aí? Vou mudar o caminho. Não, o homem de ânimo dobre muda o caminho, muda o ambiente. O constante, ele busca refrigério naquele que definiu para ele aquele caminho. Entendeu? Essa é a grande diferença. Ele não sai do caminho porque teve uma dificuldade. Tá, pastor, onde é que Jesus me mostra isso? É isso que eu quero saber. Se for que Jesus fazia isso, eu vou te mostrar isso hoje. Lembra quando Jesus perdoa aquela mulher que foi apanhada em adultério, em flagrante, lembra? Todo mundo com essa passagem maravilhosa, ela é romantizada. Todos focam isso na passagem com a tônica seguinte: todo mundo tem pecado, todo mundo tem problema, porque ele fala o seguinte:
aquele que não tem pecado, que atira o quê? A primeira pedra. Fala a Bíblia que, começando dos quê? Dos mais velhos, foram soltando as pedras, e ele levanta a cabeça e fala: aonde estão os vossos acusadores? Ele fala: também eu não te condeno. Vai o quê? Fala, vai o quê? Que fique bem claro, vai e não peques mais. Tá? A mensagem está lá para todo mundo ouvir. Essa parte ninguém quer ouvir. Vai e não peques mais. Porém, a frase que ele fala no começo é a seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele sabia ali na roda quem não tinha pecado? Sabia. Ele é Deus. E sabia que essa pessoa era ele mesmo. Ele está dizendo: eu sou a única pessoa que pode condenar essa pessoa aqui. Então, se eu não atirar a primeira pedra, ninguém pode atirar. Só eu posso decidir o que fazer com ela. Eu tenho o poder de ter a pedra na mão ou não, de executar o juízo ou não, o perdão ou o juízo. Eu sou essa pessoa. Mas vamos lá, qual que era o ambiente que revelou Jesus Cristo? Se você for lá no texto, fala que ele continuou falando. E estava ele o quê? Na sala do tesouro. Abre lá comigo para você ver. João 8:20. É a continuação do texto que eu mencionei agora para você. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, ele procurou um ambiente que tipificava ele como própria oferta. Jesus é a própria oferta. Quem pode dar um aleluia aí? Ele é a oferta de Deus para esse mundo. Ele é o sacrifício, ele é o cordeiro. Então, ele se expôs a um ambiente no templo. Se você for estudar na história, a sala do tesouro era também era a antessala das mulheres, que tinham separação entre mulheres e homens. Então tinha a do tesouro, onde as mulheres podiam ir, e também os homens. Aí tinha o átrio, era o átrio, a sala do tesouro, que podia ir mulheres e homens, e depois o átrio do sacrifício, antes de entrar no santo lugar. Tá? Era a ordem de acesso no templo. E ele vai para um lugar onde ele se representa, onde ele se identifica. Olha para cá. Sempre que você for intencional em estar em um local que evidencia o seu propósito em Deus, milagres vão acontecer. Pessoas vão ser abençoadas. Deus vai levantar situações e circunstâncias para que você revele a graça dele e a glória dele em sua vida, em nome de Jesus. Ele mostrou aqui esse padrão. Se você depois for lá comigo, por exemplo, em Betesda. Betesda quer dizer em hebraico, tanque das misericórdias. O texto fala, vamos ler o texto, é mais fácil. Vamos ler o texto. Lá em João 5, versículo 2. Quero que você abra. Ele escolhe um ambiente e escolhe um caminho que tipifica ele mais uma vez. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, então para entrar lá, ele tinha que entrar pela porta das ovelhas, que para quem não conhece, é em frente ao Monte das Oliveiras, ao lado da porta real, que fugiu agora o nome, a porta onde ele volta, a porta Oriente. Quando ensinava, ora, em Jerusalém, próximo às ovelhas, vamos lá, João 5:2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Se você seguir o texto, vai chegar na parte onde tem um paralítico, que está lá há muitos anos para ser curado. E uma vez por ano, um anjo tocava naquela água. Só que ele era paralítico, não podia tocar para ser curado. Quando eu estive em Betesda, é um lugar lindo, são 5 alpendres. Então, por que aquele lugar é dado o tanque da misericórdia? Porque é um lugar com água pura.
Então, como são 5 alpendres, a fonte principal era em cima. Então, o primeiro alpendre era intocável. Intocável. Então, toda a água que saía na primeira fonte era só para o templo. Eles tiravam aquela água e usavam para tudo que tinha que usar, água pura e limpa e fresca no templo. Então, ninguém podia nem chegar perto do primeiro alpendre, que é o primeiro nível da fonte. Então, aquilo era alto, aquilo era tipo 5 metros para baixo, o último alpendre. Aí aquela água desaguava para o segundo alpendre, enchia um lago maior, depois desaguava para o terceiro alpendre, como se fosse uma fonte mais natural, até o último alpendre. Então, no último alpendre, ficava o quê? Iam as pessoas que iam lavar os seus cordeiros para apresentar ao sacerdote para o sacrifício, né? Porque todo mundo ia nas festas, separava um cordeiro, macho, sem defeito, para sacrificar pelos pecados da família. Era a lei que mandava isso, e era a tradição do povo, não é? E o cordeiro não era um qualquer. Qual que é de 3 anos aqui? Não. O cordeiro que eles matavam era escolhido no nascimento. Quando nascia o cordeiro, ele já punha de parte para esperar ele ficar ali, crescendo até a próxima festa, para poder ser sacrificado. Então eles iam até lá, lavavam o cordeiro, apresentavam, para que realmente vissem que ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mácula, nenhuma mancha, para poder ser entregue. Quem que já foi em estábulo? Você lembra do cheiro do estábulo? Aquele cheiro de cocô, cheiro de suor de animal. Agora pensa, vários animais sendo lavados o dia inteiro ali. As fezes caindo em volta. Era esse ambiente que aquele homem vivia. 38 anos. É 38? Não lembro de cabeça. Era esse ambiente que ele vivia. Aí Jesus, ele vai num ambiente que todo mundo ia. Ele vai num ambiente, ele sendo o cordeiro, ele vai se apresentar como sem mácula, sem mancha e sem defeito. Ele vai num ambiente que tipifica ele. E nesse ambiente, mais uma vez, um milagre acontece. Porque ele está sintonizado em lugares que denunciam, que revelam quem ele é. Quem pode dizer amém? Estão me entendendo? Isso são migalhas, são pistas que ele me dá de como eu tenho que me comportar, para me revelar, não para me esconder. Tem pessoas que são autênticos espiões espirituais, vivem escondidos lá fora. São luzes que estão debaixo do alqueire, luzes que estão escondidas debaixo da cama. Seja estratégico, e que o ambiente que você vá, revele a luz que está em você, em nome de Jesus. Todos conhecem a história. Ele foi curado, não é? Mas você vê que Cristo, em Betesda, ele mostra que ele é o cordeiro que ia morrer, e se apresentou sem mancha, sem mácula e sem pecado. Mais um exemplo, Getsemane, essa é a mais fácil de todas. Getsemane denuncia e tipifica que ele é o produto do azeite. Ele é aquela azeitona que vai ser esmagada, que vai ser machucada, até aquela coisa informe virar um óleo precioso para um propósito maravilhoso, que era ungir alguém, que era curar uma ferida. Mas ele entendia que o processo era mais importante. Então ele ia sempre no Getsemane para dizer: eu estou aqui para lembrar o meu propósito e para mostrar para os meus discípulos o que eu vou fazer. Eu não só estou falando para eles, mas estou deixando pistas que nós temos que estar preparados para sermos esmagados quando estivermos debaixo do propósito de Deus. Você pode dar um amém? Eu sei que esse amém é mais difícil porque a gente não quer ser esmagado, né? Eu estava brincando a gente estava no discipulado na sexta-feira, né? Aí o Wesley foi orar. Achei muito bacana a sinceridade do Wesley orando. Orando, eu falei assim: meu Deus, não te peço paciência, porque o Senhor vai me dar problema. Ele continuou a oração. Eu falei: que legal. Aí eu até falei: né, isso dá uma pregação.
brinquei. Primeiro a gente vai zoar o amigo, depois a gente vai falar a parte boa, né? Primeiro zoei ele. Não, mas isso aí dá uma pregação, porque a gente vê que paciência não é uma varinha mágica, não é um dom, é um exercício. Porque se fosse dom, Deus liberava. Vinha uma pomba, paciência. Não, você quer paciência, então vou te dar o quê? Coisas para você poder exercitar uma habilidade. Então, paciência é o quê? Habilidade. Aí eu ri, mas aprendi. Aliás, você aprende muito ouvindo alguém orar, sabia? A teologia de cada um se revela de verdade na oração dele, não na pregação. Você sabe qual que é a teologia do líder quando ele ora, não é quando ele prega. E eu aprendo muito mais com orações que eu escuto do que com pregações que eu assisto. Então Getsemane mostra que ele é o produto, ele é a azeitona, ele é o azeite. Onde que seria a prensa de Jesus? Na cruz. Mas ele fez questão, cara, Jesus é tão intencional, fala assim, ambiente intencional. Ele é tão intencional que o processo da cruz, aonde que ele escolheu começar, gente? Ele escolheu começar onde? No Getsemane. Depois da última ceia, ele vai para o Getsemane com os seus discípulos para orar. E ali ele transpira sangue, fala a Bíblia, porque a pressão começou já ali naquele dia, sendo esmagado de dentro para fora. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E o suor, os vasos sanguíneos se estouravam de tanto estresse, e ele transpirava sangue naquele momento. Então ele escolheu intencionalmente iniciar o processo da crucificação no Getsemane, que quer dizer em hebraico, lagar de azeite. É um lagar, um dos muitos lagares. Porém, ele escolheu um especial, que era um monte lindo e enorme, em frente a Jerusalém. Fala assim, ambiente intencional. Aprenda com o seu mestre. Siga os passos dele. Escolha ambientes que revelam quem você é em Deus. A célula é preciosa por causa disso. A célula, ela revela pessoas preciosas. Quando você se conecta com o ambiente certo e a pessoa certa, você sabe, você descobre o seu propósito. É como aqueles discípulos que estavam em Emaús, a caminho de Emaús, e vê Jesus e fala com eles. E ele vai embora e fala, não, porventura não queimava o nosso peito enquanto ele falava, porque há uma conexão de caminho, de propósito. Uau, não, o propósito realmente está perto dele, porque eu quero ficar no lugar onde o meu peito queima, onde meu coração testifica que eu estou vivendo a verdade. Isso é muito importante. Outro exemplo, no casamento de Caná, onde ele transforma a água em vinho velho, para ficar bem claro. Ele transformou a água, não foi só em vinho, é muito maior o milagre. Ele transforma a água em vinho velho. Pastor, como é que você afirma isso? É fácil. Ele manda chamar quem? O mestre Sala, que é perito em vinho. E todo mundo sabe, é banal isso, conhecimento comum, que vinho bom é o vinho velho. Vinho bom é o que foi envelhecido. E a frase do mestre Sala deixa bem claro. Poxa, todo mundo serve o pior vinho no final, mas vocês escolheram servir o melhor vinho no final da festa. Por quê? Ele provou um vinho envelhecido. E não foi por acaso, porque Deus está dizendo o seguinte, Cristo está dizendo aqui, que eu sou a lei antiga que vocês não entenderam. O vinho velho é a lei de Moisés. Vocês olham para a lei e veem uma coisa, vocês não me enxergam lá. Quando vocês enxergarem a mim na lei, vocês vão entender de verdade o que é a lei. A lei é Cristo. Quem pode dizer amém? A lei é Cristo. Aquela frase que ele fala, eu não vim revogar a lei, mas vim fazê-la ser cumprida, é muito mal interpretada.
o original comprido em grego que ele usa ali é: eu vim dar sentido à lei. Então vamos refazer a frase. Eu não vim revogar a lei, eu vim dar sentido à lei. Aí ele escolhe um ambiente perfeito, um casamento que simboliza a reconexão, união entre Deus e o homem, e transforma a água em vinho velho, em vinho envelhecido. Meu Deus, não sei você, mas a minha mente fica assim, ó, porque o detalhe é extremo. O detalhe é extremo. Eu gosto muito de um apologético que faleceu. Ele é cientista e cristão, e ele falava muito sobre essa questão do milagre do vinho. Adalto Lourenço, depois você consegue ver cortes dele na net. Ele dizia: a ciência sabe que não é impossível transformar água em vinho, porque aquilo são átomos, são carbono, é o processo de fissão e fusão. Porque se você fizer fissão e fusão, você vai achar átomos de carbono em tudo. Em tudo. O que a ciência não sabe explicar? É como é que você reorganiza esse átomo para ter um mineral, por exemplo. Né? Você pegar esses carbonos aleatórios, unir as quantidades de partículas e transformar naquilo que você quer. Tem que ser alguém que criou o universo para conseguir fazer isso, sim ou não? Mas é isso que ele era. Ele era Deus. Então, se houvesse alguma máquina que, com muita energia, sem explodir nada, que pudesse fazer fusão e fissão, e depois reunir as partículas, isso é ficção científica, óbvio. Mas, na teoria, seria possível. A física fazer isso. Mas não há nem energia desse ponto, nem nenhuma máquina que canaliza energia para esse propósito. Só o Deus, só o Criador do universo consegue manipular isso sem nenhuma explosão, sem nenhum alarido, sem nenhum estalo, tec. Ele não, só manda ele tomar. Pega o copo e manda tomar. Já estava feito, já estava lá. Olha o tamanho do seu Deus. Mas a melhor parte não é essa. O Espírito dele está dentro de você. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a melhor parte. Esse Espírito que presenciou, que testemunhou esse milagre maravilhoso em Caná, ele está aí dentro de você, ele está dentro de mim, ele está em nós. Ele está em nós. Seja intencional naquilo que você quer fazer, no ambiente que você quer estar. Para fechar, o que eu mais gosto, quando você vê lá, por exemplo, em Lucas, quero que você abra isso e depois você leia em casa isso. Todo o texto é emocionante. Quando chegou perto da cidade, quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus, ele andava, eu quero que você faça esse exercício para entender isso. Imagina você andar a pé 100 quilômetros, saindo lá de Nazaré, Cafarnaum, é uma caminhada enorme para Jerusalém. E eu não sou muito antigo, mas eu lembro das cidades mais antigas, onde você passava, né, nas fazendas, e tinha muitas que chamamos hoje de encruzilhadas, né? Que é um ponto onde você diverge para ou o caminho que você veio, ou você ia à frente, ou tem a direita e tem a esquerda. Então, é onde as pessoas se perdem. Quando ela não sabe para onde vai, ela escolhe qualquer caminho. Então, é a encruzilhada. Então, Jesus, ao passar por esses caminhos, eu não faço ideia quantas vezes ele passava por encruzilhadas no meio do caminho. Aqui ele fala sobre uma situação, apenas uma que é mencionada, talvez pelo milagre que existiu, mas isso eu creio que muitas vezes aconteceram em várias cidades. Porque sempre que você passa numa rua comercial, tem o quê? Ruas que irrigam
para os povos locais, né? Você pega uma A1, uma A8, uma nacional, vai sempre ter um ponto onde a estrada vai o quê? Olha, quem for para cá vai para um povoado, aqui é outro bairro, aqui assim é, a vida é assim. E ele fazia o percurso dos mercadores, porque a cidade de Jerusalém era uma cidade de portos. Inclusive Tel Aviv hoje, onde é Jope, era um porto famoso, porto onde Jonas, por exemplo, pegou o barco em Jope, em Tel Aviv. Então ele passava por caminhos e via o comportamento. E Naim era uma cidade de caminho de passagem de mercadores. As pessoas estavam em comércio e iam lá para beber, para se prostituir. Tanto é que o nome de Naim quer dizer o quê? Cidade dos prazeres. Então as cidades ganham nomes pela história que ela vivia. Então certamente era um lugar de muita prostituição, muito comércio, muito erro naquele local. E ele passa pela encruzilhada e vê essa cena. Uma mãe chorando, um filho único, uma multidão enorme, caminhando para onde? Para o cemitério, que sempre seria fora da cidade, como é a tradição judaica. Nunca é dentro da cidade, sempre fora da cidade, onde se enterram os seus mortos. Caminhando para lá, e Jesus os encontra na encruzilhada. Eu acho, na minha ousadia de poder achar, eu acho que ele pensa assim: meu Deus, que metáfora perfeita. Eles estão numa encruzilhada, indo para o cemitério, de costas para os prazeres. Eu vou ensinar para eles que quem dá as costas para os prazeres e me encontra na encruzilhada, tem vida mesmo que esteja morto. Fala assim, ambiente intencional. Segue os passos do teu mestre. Siga os passos do teu mestre. Uau, perfeito. Uma mãe chorando, alguém morto, uma multidão de costa para os prazeres. Num lugar de decisão, eu vou fazer eles mudarem o caminho, a trajetória. Eles não vão mais seguir para o cemitério. Eles vão seguir para uma celebração. Eles vão celebrar a vida. E fala a Bíblia que ele toca no esquife e o rapaz, o homem, se levanta imediatamente, e todos se maravilhavam das coisas que ele fazia e falava. Você pode me ajudar a exaltar esse Deus com um aplauso maravilhoso? Todos se maravilhavam com as coisas que ele fazia e que ele falava. Eu fico imaginando, porque fala a Bíblia também que só algumas coisas foram escritas. Que se fôssemos escrever tudo o que ele fez, falou, viveu, não haveria livros o suficientes, papéis no mundo o suficiente para registrar tudo que os olhos dos apóstolos e aquele povo viu daquela época. A Bíblia diz isso. Os apóstolos, seguindo os passos de Jesus, sendo intencionais, eles selecionaram de forma intencional cada experiência que eles vivenciaram. Lucas talvez é o mais estratégico. Lucas é um cientista estratégico. Analisou, foi ouvir, pesquisou, escolheu palavras gregas, pastor, específicas. Ele foi estudar o vocabulário grego para achar as palavras certinhas para poder registrar de fato o que ele queria registrar. Foi num idioma que não era dele, para registrar algo para que eu e você pudéssemos ver hoje e entender. Ele é tão visionário que ele começa o livro assim: a vocês, ó Teófilos, que quer dizer, vocês, amigos de Deus. Ele pega a palavra grega Teófilos, quer dizer Deus, filos, amigos, amizade. Não para aquele tempo, mas para mim e para você hoje. Ó Teófilos, ó vocês no futuro que vão ser amigos de Deus, amigos do Evangelho. Eu fiz esse material para vocês.
Eu fiz esse documento para tentar passar para vocês tudo que nós vimos, testemunhamos, experimentamos aqui na terra. É um pecado você não pegar esse livro de Lucas e ler todo. É um pecado você não pegar o livro de João e não saborear ele, porque João falou assim: não, eu vou registrar para a igreja do futuro por que Jesus é Deus. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha a tônica, olha a diferença entre João e a diferença entre Lucas. Você pegar Mateus, ele faz exatamente o que Cristo fazia. Ele foi intencional em registrar o seu evangelho. Eu vou fazer um documento onde todo judeu que for curioso em tentar enxergar Jesus no Velho Testamento, na lei, o meu livro vai ajudá-lo a entender. E foi cruzando as profecias da lei com o evangelho, mostrando: Jesus é aquele que Isaías falou, Jesus é aquele que Jeremias falou, Jesus é aquele que Moisés mencionou, e foi falando, e foi cruzando, e foi cruzando, e foi cruzando. Não tem ninguém inocente se ler o livro de Mateus, porque vai enxergar na lei o Jesus que eles mesmos crucificaram. A pergunta é essa, e eu de forma intencional deixei esse por final. O que nós estamos fazendo quando Jesus passa na nossa encruzilhada? A pergunta hoje é essa. Qual é a minha escolha? O que eu faço? Eu deixo ele passar? Eu chamo a atenção dele? Eu sigo o caminho que ele foi? Eu volto para onde eu vim? Eu fico parado, olhando, não sei o que fazer, indeciso? Todos esses são comportamentos que algumas pessoas têm quando estão na encruzilhada. Não sabem o que fazer. E a vida tem as suas encruzilhadas, sim ou não? Todo mundo tem aquele momento onde não sabe o que, se continua para frente, se volta para trás, se vai para a esquerda, direita, se vai para a esquerda. A pergunta é: o que você vai fazer? Jesus, ele é perito, ele é intencional em cruzar o seu caminho quando aparece uma encruzilhada. Hoje ele te encontra e fala: eu tenho algo grande para você. Eu tenho para você uma proposta. Eu tenho uma trilha para você trilhar. Siga os meus passos. Me conheça. Se entregue a mim. Talvez você já tentou de tudo e não tentou Deus, não tentou Jesus. Pelo menos leia para o criticar, para julgar, e veja o que vai acontecer no processo. Eu confio tanto em Deus, no seu Espírito, na Bíblia, que eu não tenho medo nenhum de falar isso. Teve uma pessoa, aqui eu vou encerrar. Está certo esse relógio aqui? Eu não falei esse tempo todo, não. Uma pessoa foi uma vez na minha casa, falando com muitas dúvidas, muitas crises espirituais. Ai, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, e que eu não concordo. E eu falo assim: não, tá, posso te ajudar. O que você não concorda especificamente? Não, muitas coisas, tal. Eu já ouvi falar. Não, você está preso no que você ouviu falar, uma opinião de alguém. Não, me fala um versículo que você não entendeu. Me fala uma passagem que você não entendeu. Me fala uma situação bíblica que você leu e não deu para concordar. Vamos debater sobre ela. E eu fui cercando. E ele foi ficando sem graça. Não tenho. Não, então vamos fazer aqui um pacto. Você vai ler. Quando você achar algo polêmico, você me procura. Eu estou aberto para te ajudar a entender, ou talvez concordar com você. Porque se você estiver certo, eu estou errado. E eu sou humilde para dizer: não, você está certo, não sei, eu vou estar de resposta. Mas vamos conversar. Resultado: nunca me ligou. Só uma vez para dizer obrigado. Por quê? Porque você fez eu ler a Bíblia. Você mexeu com o meu orgulho. E eu li. E hoje eu me converti. Estou em tal igreja, estou servindo ao Senhor.
Eu amo a palavra de Deus. A gente pega emprestado pensamentos, pega emprestado frases na internet, para justificar a minha distância em Deus. E permaneço aonde? Na encruzilhada da vida. Não tem ninguém que tenha tido algo grande com Deus sem se lançar. Só quem se lança, só quem se entrega, vive grandes coisas com o Senhor. Esse culto hoje é uma proposta para você o encontrar nessa encruzilhada da vida e se lançar para o caminho e para o propósito que Ele te escolheu. Todos nós temos um propósito. Eu preguei há 2 semanas, depois você pode ver na internet, sobre o vai e sobre o vem, né? Entrará e sairá. Quando eu encontro essa encruzilhada, eu encontro essa proposta. Vem, intimidade. Vem, me conheça. Vem, saiba quem eu sou. Mas não fica aí não. Vou falar, agora vai e mostra para as pessoas quem eu sou. Vai e conta o que eu fiz na sua vida. Vai e ame, abrace, brilhe onde você puder brilhar. Vem, intimidade, santidade. Vai, evangelismo. Amém? Fique em pé onde você está. Quero orar com você. A oração é a melhor teologia. Fala assim comigo. A minha oração é a melhor teologia para a minha vida. Fale com o Senhor. Peça para que Ele te guie, Ele te conduza pelas suas mãos. Ele abriu os seus olhos para enxergar o detalhe, as pistas, para você poder seguir o exemplo do teu Senhor e do teu Mestre. E você vai ser uma bênção por onde quer que você vá. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Aleluia. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. E a ti me achegarei. Sinta o amor de Deus, sinta a sua presença. Que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Eu não sei você, mas eu estou muito cheio de Deus aqui em cima. Estou muito cheio de Deus. Porque Ele não resiste o coração com sede. Eu tenho muita sede de Deus, sabe? Eu tenho muita
muita sede da presença dEle, da palavra dEle, do Espírito dEle, da unção. A distância, às vezes, da sua vida não é o que você sabe, é a sua sede. A palavra é só para despertar a sede na sua vida. Se mostre sedento hoje onde você está. Se mostre aberto, porque Ele vai entrar, meu irmão. Ele vai entrar. Ele vai tomar conta de cada cantinho, de cada ambiente. Ele é Deus, Ele é o poderoso, Ele é o todo-poderoso. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. A Tua eloquente presença, confirmando o ambiente, que revela quem somos, confirmando quem o Senhor é, confirmando o Teu amor, a Tua palavra, o Teu propósito. Pai, obrigado, Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Não há palavras para agradecer, para descrever. Adore e louve ao Senhor, louve ao Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, Aleluia, Senhor, obrigado, Pai. Eu quero abençoar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me deu autoridade, Senhor, para estar aqui pregando e para abençoar aqueles que creem, Senhor. Eu quero liberar uma palavra de bênção, de autorização para o novo tempo. Uma palavra, Senhor, que desperta o caminho certo na encruzilhada. O caminho de mostrar para onde é que o Senhor vai e seguirmos atrás e seguir esse caminho como seus discípulos, Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja, Pai. Queremos evidenciar o Teu poder, a Tua soberania e a Tua grandeza nestes dias. E nos disponibilizamos como testemunhas, como instrumentos nas Tuas mãos, para testificar, testemunhar as Tuas grandezas, Senhor. Pai, conduza cada um na Tua vontade. Que nas nossas costas fiquem o ambiente dos prazeres, que possamos viver abnegados, renunciar a esses ambientes, para encontrar um maior prazer, que é o prazer pela Tua presença, pela Tua vontade, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Eu abençoo, eu ministro, eu profetizo, Senhor, um novo tempo, um tempo onde se desfaz a indecisão, onde se desfaz o não saber para onde caminhar, um tempo onde há clareza para onde dar os próximos passos, não só físicos, mas emocionais, mais espirituais. Tira do quarto. Quem só quer ficar no quarto em depressão, Pai? Deus está me dizendo que tem pessoas aqui com depressão profunda. Ele está te dizendo: sai do seu quarto, que eu vou tocar na sua vida, mas dá um passo de fé. Eu vou arrancar de você essas trevas, eu vou arrancar de você essa tristeza, e você vai testemunhar que eu sou o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Deixa o Senhor entrar na sua vida, meu querido. A vida com Ele muda totalmente, ela fica mais leve, tudo prospera. Aleluia, aleluia. Peça ao Senhor que Ele abra os céus, cante isso. E o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Abra a boca e cante. Se abra os céus, e o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, e o Teu reino vem, Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus,
teu poder. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quem sente aí uma atmosfera de poder? Deus, eu te falei que Deus marcou, estava diferente hoje, eu sabia. Deus marcou um encontro com você. Ele separa tempos que são divisores de águas, que irrigam a sua emoção, que determinam um dia de decisão. Hoje é um dia para você decidir entregar a sua vida a Ele, como você nunca fez antes. Eu já sou cristão, já entreguei para o Senhor. Não, mas entrega como você nunca fez antes. Pastor, eu nunca decidi isso antes. É a sua chance. Eu tinha muitos conflitos lá atrás, intelectuais. Mas no dia que eu senti a presença de Deus, todos os argumentos racionais caíram por terra, porque a minha mente não poderia contestar aquilo que eu sentia, aquilo que eu presenciava. Então hoje é o dia de você se render e se entregar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Glória pra sempre, amém. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é glória pra sempre, amém. Põe a mão para onde você está. Levante suas mãos. Hoje a sua vida muda. Abra os teus olhos para enxergar as pequenas mudanças que você vai ver. Você vai sair por aquela porta e vai ver um mundo diferente. Você vai enxergar o que você não via antes. Deus hoje unge os teus olhos com poder, com autoridade, com visão para além do futuro, com a visão de eternidade. Eu quero ouvir um amém. Deus unge os teus olhos com a visão de eternidade. Você não vai mais só almejar o temporal, mas você vai almejar o eterno nestes dias. E Deus vai te conduzir em todos os teus passos, em nome de Jesus.